Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então estamos aqui no item 5, né? Aprofundando os conceitos de sais e óxidos. Já falamos um pouquinho de sais, vamos falar um pouquinho de óxidos, certo? Tá aqui o caminho da aula. A ideia aqui agora é a gente dar uma breve definição de óxidos. A nomenclatura nós já falamos, né? A nomenclatura para óxidos metálicos e não metálicos, nós já falamos um pouquinho. Falar um pouquinho da classificação, obtenção, solubilidade em água, pH, né, óxidos e pH, vamos refletir um pouco a respeito disso. E falar um pouquinho também sobre os óxidos no nosso cotidiano, né, a importância deles e quais são os principais óxidos que a gente utiliza no dia a dia, certo? Então vamos para cá, vamos para a folhinha para a gente trabalhar um pouco. Olha lá. Óxidos. Definição. Qual que é a definição de um óxido? O que é um óxido, por definição? É um composto binário. Anota aí contigo. Composto binário nos quais... Não, nos quais não. Nossa, tá ruim essa canetinha. É um composto binário no qual o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Tá aí uma definição livresca para óxidos. O que é um óxido? É um composto binário no qual o elemento mais eletronegativo é o oxigênio e, portanto, representado à direita. Né? Vamos dar um exemplo aqui. O principal óxido que nós conhecemos é a nossa famosa água, H2O. Por que a água é um óxido? Ela é um composto binário, ou seja, formado por dois elementos, binário, certo? No qual o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. A eletronegatividade do oxigênio é 3,5 e do hidrogênio é 2,1. Então aqui sim, na água a gente tem um composto binário e o elemento mais eletronegativo que forma a água é sim o oxigênio, com eletronegatividade 3,5. Tudo bem? Então a água é o principal óxido que nós conhecemos. Tá aí, óxidos e cotidiano, certo? A água é um exemplo vivo disso. Muito bem, agora vamos pegar aqui essa estruturinha aqui, OF2. Dá para classificar essa substância como sendo um óxido? Não. Essa substância é um composto binário. Sim, é um composto binário. Mas o elemento mais eletronegativo aqui no caso não é o oxigênio, e sim o flúor. A eletronegatividade do flúor é 4 e do oxigênio é 3,5. O flúor é a única substância que ganha do oxigênio em termos de eletronegatividade, certo? Então esse é o único composto, vamos dizer assim, que estoura a regra, onde eu obrigatoriamente acabo tendo que representar o flúor do lado direito e o oxigênio do lado esquerdo. Nós já falamos sobre isso, né? Normalmente, por que é H2O e não OH2? Porque por convenção, né, convencionou-se a sempre, quando a gente puder, representar o elemento mais eletronegativo mais à direita e o elemento mais eletropositivo à esquerda. Tá? Essa substância aqui, é um óxido? H2SO4? Não. Por que não é um óxido? Porque ela não é um composto binário, ela é composta por 3 elementos, Então, se ela não é binária, ela não é um óxido. Esse aqui é o íon sulfato, né? Essa substância, quando eu jogo em água, libera H+, então isso aqui é um ácido, começa com H, ácido sulfúrico. Então essa substância não é um óxido. Cuidado com isso, gente. Então, para eu classificar como um óxido,
né? O oxigênio tem que estar mais à direita na minha fórmula, mostrando que ele é o mais eletronegativo e tem que ser um composto binário, só pode ter dois elementos. Se eu tiver um terceiro, que nem aqui, ó, eu posso ter um sal ou um ácido, nesse caso, né? Então, se eu pegar aqui, ó, Na2SO4, esse camarada, quem que é? É um sal. Ó, eu tenho o íon sulfato e eu tenho o íon sódio. Ó, não é um composto binário, é um composto com três elementos, ó, 1, 2, 3. Certo? Ó a importância de você saber, ó, aqui é letra maiúscula, aqui é letra maiúscula. Se fosse SO, seria um elemento só, né? Aqui não, aqui tem dois elementos e mais um aqui, ó, e aqui é só um. Por que que eu sei que é só um? É maiúscula com minúscula, representa só um elemento. Ó, são detalhes, né? Da representação e da linguagem, do código, da química, que você precisa ter isso em dia. Tudo bem? Então, esse camarada não é um óxido. Professor, você está falando das funções, das principais funções inorgânicas. Se esse camarada não é um óxido, ele é o que então? Ácido ele não é, porque não começa com hidrogênio. Base ele não é, porque não termina com hidroxila. Sal ele não é, porque ele não vem nem de um ácido nem de uma base. Então, o que ele é? Óxido ele não é, porque não se enquadra na definição de óxido. Então, na verdade, gente, ele é um composto binário, um composto binário formado por dois não metais, né? Ou seja, é um composto binário não metal, tá? É um composto binário qualquer. A gente nem classifica ele dentro das principais classes que a gente tem, tá? Então é um composto binário qualquer. Assim como esse é um composto binário qualquer, quando você pega esse camarada aqui, ó, PCl3, né, ó, ele é formado por dois não metais, ele não é um ácido, ele não é uma base, ele não é um óxido e ele também não é um sal, porque a origem dele não é de um ácido e de uma base. Então, o que ele é? Ele é um composto binário formado por dois não metais, ok? A gente não tem uma classificação especial para ele e tudo mais, mas dá para nomear, né? Então, esse composto binário formado por dois não metais, ele tem um nome, e aí você pode usar as regrinhas que você já conhece, é o tricloreto de fósforo, tá? Beleza? Então esses compostos você dá o nome assim como os outros, né? As regras são muito próximas umas das outras, né? Beleza? Todo mundo conseguiu compreender então o que é um óxido, definição de óxido? Muito bem, então vamos trabalhar, vamos continuar. Próximo item. Item 2. Item 2. Nomenclatura. Nós já vimos a nomenclatura, certo? Nós vimos que existe nomenclatura para óxidos metálicos e para óxidos não metálicos. Ela é diferente, tá? Ela é diferente, nós já vimos isso daqui. Então, item 2 nós não vamos fazer aqui agora. Naquele momento que a gente estava relembrando para poder avançar, relembrando o ensino médio para poder avançar, o item nomenclatura o tio já deu em todos. Então vamos lá para o item 3. Classificação. Opa! Não, vamos trocar de folhinha, porque senão eu vou bagunçar muito. Item 3. Classificação. Muito bem, gente. A classificação, quando a gente pensa em classificar os compostos, a gente pensa em encaixotar os compostos em classes, né? Segundo suas propriedades, características, né? Semelhanças. Então, a gente pode classificar os óxidos segundo alguns critérios. O primeiro critério que a gente pode classificar um óxido é quanto ao tipo. Vamos colocar a letrinha, né? O primeiro critério que a gente pode classificar um óxido é quanto ao tipo de ligação química que ocorre
entre o oxigênio e o elemento que está do lado dele. Então, se a gente for pensar nesse tipo de classificação, nós podemos classificar um óxido como sendo molecular ou como sendo iônico. Ou seja, se eu tiver uma ligação química covalente entre o oxigênio e o elemento que estiver do lado dele, eu tenho um óxido molecular. Se eu tiver uma ligação química iônica entre o oxigênio e o elemento que está do lado dele, eu vou ter um óxido iônico, certo? Professor, não entendi. Então vamos dar um exemplo aqui para você ver. Olha lá. Quando a gente pega esse óxido aqui, ó, Na2O. Quem que é esse camarada aqui, ó? É esse aqui, né? É o oxigênio conectado. E aí eu nem vou pensar em geometria molecular, tá? Não importa a geometria molecular aqui, eu vou fazer de qualquer jeito. Conectado a 2 sódios. Certo? Tem duas ligações químicas. Muito bem. A eletronegatividade do oxigênio é 3,5. A do sódio, eu não vou lembrar agora exatamente de cabeça, deve ser por volta de 0,8, 0,9. Vamos pensar que seja 0,9. 3,5 menos 0,9 dá 3,5 menos 0,9 dá 2,6. A gente já viu que quando essa diferença dá maior do que 1,5, 1,6, 1,7, não importa, isso daí depende muito do livro que você está vendo a informação. A gente classifica a ligação como sendo iônica, né? Então, a eletronegatividade é a força com que cada elemento puxa o par de elétrons para si. Se essa diferença é muito grande, quer dizer que o parzinho de elétrons que forma a ligação está deslocado bem na direção do oxigênio, né? Então, formando um superpolo negativo aqui. Então, tenho aqui uma ligação iônica. Se eu tenho uma ligação iônica, eu posso classificar esse óxido como sendo um óxido iônico. Professor, dá um exemplo de óxido molecular. Ó, no óxido molecular, essa diferença de eletronegatividade não é tão grande. Eu vou pegar o exemplo mais clássico, né, que é a água. A água é um óxido molecular, né? Então, tá aqui a água, ó. Certo? A eletronegatividade do oxigênio é 3,5 e do hidrogênio é 2,1. 3,5 menos 2,1 dá 1,4, né? 1,4. 1,4 é menor do que 1,7, do que 1,5, enfim. Então, classifico o que nós temos aqui? Nós temos um tipo de ligação covalente, né? Essa ligação não é iônica, porque a diferença de eletronegatividade não é tão grande assim. Portanto, como o tipo de ligação é uma ligação covalente, esse óxido eu classifico ele como sendo molecular. Tá claro isso, gente? Muito bem. Então, classificamos os óxidos conforme o primeiro tipo, né? O primeiro critério, que é o tipo de ligação. Segundo critério interessante para a gente classificar os óxidos é quanto à acidez. Certo? Então, quando a gente classifica um óxido segundo a acidez, a gente pode perceber que o óxido ele pode ter comportamento ácido, ele pode ter o comportamento básico, ele pode ter comportamento anfótero ou anfotérico, tanto faz, ou ele pode ter um comportamento inerte ou indiferente ou neutro, né? Então vamos ver o que é um óxido ácido, o que é um óxido básico, anfotérico ou anfótero e o que é um óxido inerte. Vamos começar pelos ácidos. Vamos lá.
o que é um óxido ácido? Óxido ácido é aquele que quando eu jogo em água forma um ácido. Então, o óxido ácido mais água forma um ácido. E também, óxido ácido é aquele que quando eu boto para reagir com uma base, neutraliza essa base. Neutraliza. Então estamos dando aqui uma definiçãozinha para você do que é um óxido ácido. É aquele que quando eu jogo em água forma um ácido. Ou é aquele que quando eu jogo com uma base neutraliza essa base, forma um sal. Professor, dá um exemplo. Olha lá. Então o SO3. O SO3 é um óxido ácido, de comportamento ácido. Por quê? Porque quando eu jogo ele em água, eu formo o ácido sulfúrico. Esse óxido reage com água formando ácido sulfúrico. Certo? Vou dar um outro exemplo. CO2. Esse também é um óxido ácido. Por quê? Porque quando eu jogo ele em água, eu formo o ácido carbônico. Aliás, está aqui a explicação, né, de por que a água do cotidiano, a água que está lá no copo, quando a gente mede o pH dela, o pH dela está por volta de 6. Ela é levemente ácida. Professor, você não falou que a água é neutra? O pH dela é 7? Sim, ela é 7 se ela estiver totalmente isenta de CO2. Só que o CO2 gasoso, ele se solubiliza em água, levemente. Uma pequena fração dele se solubiliza no copo com água. Então ele reage com a água, né? Uma pequena quantidade de CO2 sempre se solubiliza em água, reage com água formando esse ácido fraco. Esse ácido em água, ele reage com a água, né? Ele protona a água, formando essa estrutura H3O+. Então vem daqui o pH 6, tá? A água só vai ter pH 7 quando eu destilo ela. Quando eu destilo ela e recolho ela da destilação e eu procuro não manter ela em contato com o ar, né? Aí sim, se eu for medir o pH dela, ela vai estar com pH bem próximo de 7. Certo? Então, estou dando aqui uma justificativa do porquê que se a gente medir o pH da água 1000 vezes no nosso dia a dia, ela vai dar o pH por volta de 6, ou seja, levemente ácido. Isso tem a ver com um gás que está na atmosfera, chamado gás carbônico ou dióxido de carbono. Esse gás se solubiliza levemente em água, reagindo com ela também numa segunda etapa, né? Formando ácido carbônico, que reage com a água, formando H3O+. Tá claro isso, gente? Então, esse H3O+, é o responsável pelo pH 6. Muito bem, dei 2 exemplos de óxidos ácidos. Quando a gente olha para esses 2 óxidos, a gente percebe que eles têm em comum o elemento que está conectado ao oxigênio, são 2, o que, gente? Não metais. Tanto o enxofre quanto o carbono são não metais. Então, quando a gente olha para os óxidos ácidos de modo geral, todos eles são formados, ou quase todos eles são formados por não metais. Existem algumas exceções, né? Tem alguns metais de transição ou metais conectados a muitos oxigênios que também tem comportamento ácido. Mas de modo geral, os óxidos ácidos são aqueles formados por não metais. Certo? Muito bem. Vamos lá falar um pouquinho dos óxidos básicos, então. Mudar a folhinha. Vamos lá.
falar um pouquinho dos óxidos básicos. Óxidos básicos são aqueles... O que são óxidos básicos? São aqueles que, quando eu adiciono em água, vão formar uma base. Ou quando eu adiciono eles em ácido, neutralizam esse ácido, ou seja, formam um sal. Certo? Então, óxidos básicos são aqueles que têm comportamento básico, que quando eu jogo em água, formam uma base. Quando eu jogo com ácido, ele neutraliza esse ácido, formando um sal. Tá? Voltando aqui, eu esqueci de falar, né? Nos óxidos ácidos, uma coisa interessante para você identificar se um óxido tem comportamento ácido ou básico, além de verificar se ele é um não metal, observa o seguinte, ó, toda vez que eu somar essa estrutura com a estrutura da água, dá a estrutura do sal. Então, SO3, quando eu adiciono a ele a água, né, H2O, eu somo os 3 oxigênios aqui com o oxigênio da água, dá O4. Um enxofre está aqui e os 2 hidrogênios aqui, ó. Então eu chego na estrutura do ácido. Tá? Então existe uma certa semelhança entre a estrutura do meu ácido que eu conheço e a estrutura do meu óxido. Ó, a mesma coisa o CO2, né? Ó. O CO2 ele tem uma semelhança muito grande com o ácido carbônico. Olha lá, quando eu somo o CO2 com a água, né? H2O, ó, 2 oxigênios com 1 dá 3 oxigênios. O carbono mantém aqui H2CO3. Tá claro? Gente, essas coisas eu tô só mostrando para você a classificação, né? Não precisa ficar decorando nada, precisa compreender. Né? São dicas. A gente está treinando o olhar para classificar, para entender as principais classes de compostos e tudo mais. Beleza? Tem coisa que o tio fala, ó, isso aqui é obrigatório você decorar. E tem momentos que o tio vai falar, olha, isso daqui é só para você compreender, entender que existem vários tipos. Não precisa ficar decorando, mesmo porque às vezes é complicado de você prever determinados comportamentos de um ácido, de um óxido, como sendo ácido básico ou anfótero ou inerte, né? O que a gente tem são pistas para tentar decifrar o comportamento do óxido, né? Nada é cabal, nada é preto ou branco, né? Tudo é meio cinzento, ok? Muito bem, óxidos básicos são aqueles que quando eu jogo em água formam uma base e são aqueles que quando eu jogo em ácido formam um sal, né? Neutralizam esse sal, formam sal e água. Muito bem, vamos dar um exemplo aqui para você, ó. Na2O. Esse camarada é um típico óxido básico. Por quê? Porque quando eu jogo ele em água, olha o que eu formo. Eu formo 2NaOH. Ó, então, se você fizer o balanceamento, eu tenho 2 sódios, 2 oxigênios, ó, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então é aquele que quando eu jogo em água forma a base. Vamos dar um segundo exemplo aqui para você ver o que é um óxido básico. Vamos pegar aqui, ó, CaO, óxido de cálcio. Quando eu jogo ele em água, eu formo o CaOH2, tá? O hidróxido de cálcio, ó. Óxido de cálcio, quando eu jogo em água, forma uma base forte, né? De forte para moderada. Hidróxido de cálcio é de um metal alcalino terroso, então está ali entre forte e moderado. Tá bom, gente? Então, esse aqui é um típico óxido básico. Muito bem, quando eu pego esse óxido,
Ó, e coloco ele para reagir. Vou mudar a corzinha aqui, ó. Boto ele para reagir com HCl. Ó, ele neutraliza o ácido. Ele forma 2NaCl mais H2O. Tá bom? Ó, NaCl, ó, esse cátion reage com esse ânion formando sal, ó. Então houve uma reação de neutralização do ácido pelo óxido. Tá? Mesma coisa o óxido de cálcio, né? Quando eu jogo ele para reagir com HCl, eu formo CaCl2 mais H2O. Olha lá, o Cl reage com Ca. Deixa eu balancear aqui, né? Essa parte de equacionar, de balancear, tudo isso nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos relembrar. Por isso que eu estou passando meio batido, né? Balanceamento, reações de neutralização, nós vamos ver, nós vamos pegar um tópico só para isso, tá? O fato é que o óxido de cálcio, quando eu boto para reagir com ácido, ele neutraliza esse ácido, ele forma um sal e água. Beleza? É a mesma coisa aqui, né? Aqui, ó, vou voltando lá pro ácido. Ó, se eu pegar... Esqueci de falar. Se eu pegar esses ácidos aí, ó, o SO3 e o CO2, ó. O SO3, ele é um óxido ácido, por quê? Porque quando eu jogo ele em água, eu formo ácido sulfúrico. O CO2 também é um óxido ácido, por quê? Porque quando eu jogo ele em água, eu formo ácido carbônico. Muito bem, mas o SO3, ele também tem a capacidade de reagir com a base, né? Olha lá, ó. Então, quando eu jogo ele para reagir com a base, ele forma um sal chamado Na2SO4, sulfato de sódio, ó, né? E forma uma água. Eu vou balancear aqui, tá? Mas por enquanto eu não vou cobrar nada disso. Essa coisa de balancear e tudo mais. Eu só estou demonstrando aqui para você. Nós vamos ter um item só para isso. Para balancear, para saber quem reage com quem, né? Tem o cátion que reage, quer dizer, um ânion que reage com cátion, enfim. Daqui a pouco a gente vê isso com mais calma, com mais clareza. Tá? Então o SO3 ele é um óxido de um não metal, né, que reage com água e formando um ácido, e reage com soda, né, com uma base formando um sal. A mesma coisa o CO2, né? Ele é um óxido ácido, por quê? Porque ele é capaz de reagir com 2 mols de NaOH com uma base, formando carbonato de sódio, que é um sal, mais água. Né? Aqui a proporção de 1 para 2 para 1 para 1. Lembrando, eu não estou botando corzinha, eu não tô indo nos detalhes dessa representação, porque não é esse o propósito aqui agora. Eu só estou dizendo que ele é um óxido ácido porque ele neutraliza uma base formando um sal e água. Depois, se você quiser na tua casa perceber o que está ocorrendo, compara o antes e o depois que você vai ver. Tá bom? Opa! Tá vivo! Certo, gente? Aqui a gente não faz edição, não. Ó, caiu o tripézinho, vai ficar assim mesmo. Não tem edição, é zero frescura. Certo? Bom, tá dando 29 minutos, eu vou parando por aqui. Nós já falamos então, definimos o que é um óxido básico, o que é um óxido ácido. Vamos daqui a pouco falar sobre óxido anfótero, beleza? Beijo, beijo e até a próxima.